Olá pessoal, meu nome é Silmara, eu sou psiquiatra e hoje quero falar com vocês sobre relacionamentos de casal. Quem aí nunca teve problema ou tem constantemente? Você tem observado quanto tempo você tem gasto da sua vida com as brigas com seu companheiro, marido, esposa? Vocês têm observado isso? Na verdade, existem muitos estudos dizendo o quanto o estresse tem afetado a vida dos casais. E isso realmente tem comprometido a qualidade de vida. Se você vem brigando muito ou vem engolindo literalmente muitos sapos para que não aconteça brigas, esse programa fará sentido para você. Nos últimos anos, com os atendimentos no consultório, eu sempre fico observando quantos casais brigam muitas vezes por falta de comunicação. Na verdade, os principais elementos causadores de brigas dos casais é a falta de comunicação, os gastos financeiros e outro elemento muito importante que são os afazeres domésticos. Na atualidade, todo mundo trabalha fora, então o marido trabalha, a esposa trabalha, o companheiro, a companheira, e isso faz com que a casa fique um pouco de lado. Quando as pessoas chegam em casa, elas começam a ter muitas brigas. As mulheres elas têm se sentido muito sobrecarregadas e elas acabam ficando bravos, mas tem muitos companheiros que ajudariam se elas pedissem, se elas conversassem. Então, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre esses fatores, o que os casais podem fazer para que eles vivam melhor. Existem inúmeros elementos e vários estudos que podem ajudar. Todo mundo. Eu falo que o autoconhecimento e a reflexão faz com que a gente mude o jeito de viver. Tem uma frase que eu gosto bastante, que mente forte não é sorte. Mente forte inclui observação, reflexão e principalmente ação. Então, reflexão, ação, depois de observação, né? E tudo é treinável, nós somos seres que podemos aprender o que quisermos, na grande maioria das vezes, com raras exceções. Basta que a gente treine constantemente. Então, se você está com problemas de relacionamento, tente observar qual o principal motivo que tem feito vocês gastarem tanto tempo de vocês. Os casais, eles perdem muito tempo, inclusive muitas vezes ficam sem tempo para namorar, vocês já observaram? Por quê? Porque daí muitos estão bravos, acabam se afastando, acabam não tendo momentos prazerosos e a rotina do dia a dia, inclusive, faz com que até casais se afastem tanto a ponto de acontecerem separações. Eu convido vocês para uma busca muito interessante, que é a busca do autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele traz força e a força ela traz resistência, resiliência e faz com que cada vez mais vocês consigam viver de uma forma organizada, equilibrada. É tão bom quando os casais ficam bem e não acontecem brigas. É claro, um contínuo sem brigas não sei se seria possível, mas é possível sim viver mais tempo em harmonia com menos brigas. Eu fui observando e as pessoas que se conhecem, com o decorrer do tempo, a incidência de brigas diminui drasticamente. E elas falam, nossa, a minha mudança mudou meu companheiro, ou a minha mudança mudou a minha companheira. E é isso que eu sempre falo, né? Parecem gotas mágicas de amor. E gotas mágicas de amor, elas são transformadoras, mas são mágicas? Não, são pequenas mudanças. Pequenos hábitos, grandes mudanças. Quando nós nos dedicamos e fazemos pequenas mudanças com constância, isso tem reflexos a longo prazo gigantescos. E observando, estudando esses casais, estudando literatura, eu elenquei 8 elementos que são responsáveis por deixar os casais muito mais organizados. Eu falo que é possível construir ou reconstruir relacionamentos saudáveis. Gente, é importante, eu sempre vou falar isso diversas vezes nos programas aqui, quero dividir com vocês algo. Eu sempre falo que o amor permeia a vida. O amor ele está dentro de nós. É claro que muitas pessoas não conseguem acessar um amor saudável. É um amor pesado, tóxico, poluído. E na verdade, eu já comparei, vou comparar, né? Porque sempre repetir para elaborar, como eu falo para vocês, eu gosto de comparar o amor à água do mundo. Toda a água do mundo é potável? Não. Nós podemos tomar toda a água do mundo? Não, se tomarmos teremos problema, né? Se tomarem água salgada, que diga-se de passagem predomina no mundo, isso não é saudável. E assim é o amor. Se vocês pararem para observar,
A maior parte do amor da humanidade que nós observamos, principalmente nesses tempos de muito estresse, é um amor tóxico, pesado e poluído. E vou perguntar novamente para vocês, será que não é esse amor que tem invadido a casa de vocês? Gente, eu fui observando e a maioria dos relacionamentos findam, terminam, não por falta de amor, mas por um amor não saudável. O amor, ele requer autoconhecimento para ele poder se tornar saudável. Amor, para ser saudável, requer limites. Ou seja, é preciso muitas reflexões para conseguir conquistar relacionamentos saudáveis, né? E tenho certeza que todos vocês almejam isso. Eu falo que os elos humanos são responsáveis por muitas tristezas, mas também pelas nossas maiores alegrias. Pessoal, todo mundo, em última instância, quer ser amado, quer se sentir pertencente. Ser é pertencer. E quando nós nos sentimos pertencentes, fazendo parte do mundo de outras pessoas, isso é maravilhoso, isso nos traz energia, nos traz força. Então, a gente tem que cuidar para virar um círculo vicioso, mas um círculo vicioso do bem, um círculo vicioso bom. Porque falta de autoconhecimento leva a relacionamentos tóxicos. Relacionamentos tóxicos interferem, levando a baixa autoestima. E aí, baixa autoestima faz com que a pessoa cada vez mais vá ficando parada e paralisada e deixe de buscar o autoconhecimento. Então não faça isso, entre, como eu falei, num círculo vicioso bom. Autoconhecimento gera força, gera amor, gera tranquilidade, gera qualidade de vida. E quando nós estamos bem, a tendência a nós encontrarmos pessoas boas nos diversos âmbitos, que seja amoroso, familiar, que seja no trabalho, nós estando disponíveis e exalando amor com energias boas, a gente vai se conectar com pessoas de forma muito mais saudável. Então lembre-se, o amor permeia a vida, mas vocês precisam aprender a se conectar com o amor saudável. Como se conecta com amor saudável se vocês estiverem dentro de si amor saudável? As pessoas passam uma vida buscando no outro aquilo que elas precisam para elas mesmas. E aí eu falo, gente, ninguém completa ninguém, ninguém deve completar ninguém, nós somos únicos. Agora, complementar é imprescindível, isso é tudo de bom. E aí lembrem-se que eu sempre falo do exemplo de bolo de cenoura. Um bolo de cenoura maravilhoso, puro, são poucas pessoas que não gostam. Agora, se ele tiver uma cobertura, ou então uma nega maluca, né? Bolo de cenoura nem todos gostam, agora nega maluca. Ou melhor, um bolo de chocolate sem cobertura é bom. Com uma cobertura, ele vai ser maravilhoso. Então, pessoal, vamos nos atentar a esses elementos. Lembre-se, mente forte não é sorte, é observação, reflexão e treino. E todos vocês podem adquirir inteligência emocional através, principalmente, da dedicação, do autoconhecimento. Então, quero falar sobre esses elementos com vocês que eu fui estudando. E eu já comecei a falar, na verdade, né? O amor, como eu falei, ele permeia e tudo está envolto pelo amor. Só que o amor, se a gente para pensar, ele tem que ter, tem que ser de forma organizada, né? O amor sem os limites, sem as organizações, ele realmente torna-se tóxico. O amor, por exemplo, eu falo que é muito fato, né? É fato. O amor, ele pode ser demonstrado por diversas formas de carinho. E quando a gente fala em amor, parece que é algo não palpável, mas nós podemos senti-lo em diversas situações. Quando a gente fala de carinho, que são as grandes demonstrações de amor, existem inúmeras formas de você demonstrar o amor por quem você ama. O que você pode fazer? Tem pessoas que gostam de fazer coisas, tem pessoas que gostam de receber, que são as inúmeras linguagens de amor, mas hoje eu quero atentar a principalmente uma linguagem, que é a linguagem que eu falo que é uma das mais difíceis, que é aceitar o outro realmente como o outro é. Eu falo que amar o bom, o ruim e o meio termo não é fácil não. Para a gente amar o bom, o ruim e o meio termo do outro, nós precisamos fazer isso conosco. Você já parou para observar o quanto você foge das suas sombras? Gente, eu observo o quanto as pessoas têm pavor. Quando eu falo para elas que a luz e a escuridão estão dentro de absolutamente todos nós, muitas ficam chocadas, incomodadas, acabam até se retraindo. E para que a gente acesse a luz, que é o amor, nós precisamos inevitavelmente entrar em contato com as sombras. E aí já entra, né, o outro elemento, a necessidade do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento nos traz reflexões de forma mais organizada. Quando nós olhamos com amor para as nossas sombras, que sombras são essas, por exemplo? Para as projeções.
Gente, como é comum os casais projetarem no outro as dificuldades deles. Os relacionamentos de casal é onde mais se aparece projeção. O que é projeção? Nós jogamos para o outro aquilo que é nosso, mas é insuportável. Nós temos, ou nós rejeitamos, ou nós nem acessamos, não temos nem conhecimento. Vou dar um exemplo, né? Aqui em outros podcasts nós já falamos sobre isso, mas eu quero falar novamente. Por exemplo, o marido que está sempre muito invejoso, inveja é uma palavra pesada, muitas vezes, mas é isso, em algum aspecto, né, ela assume diversas outras formas, outros nomes, mas ela existe dentro de nós. Por exemplo, o homem que começa a ficar incomodado com uma mulher quando ela se torna bem-sucedida. Ainda existe isso hoje. Por quê? Porque alguns não estão satisfeitos com a vida deles, e aí o que eles fazem? Começam a ficar incomodados com o sucesso da mulher. E aí eles começam a procurar problemas onde não existe. Na verdade, eles começam a reclamar que elas estão chegando tarde, que elas estão sem tempo, que elas não estão disponíveis para casa e para a família. Parece estranho, mas isso acontece hoje em dia, coisa que era inimaginável há 30 anos atrás, né? Assim como ainda hoje, nós observamos muitas mulheres que ficam muito bravas com os maridos, que saem para jogar futebol, que saem para o happy hour. Por quê? Porque elas querem ter um pouquinho mais de paz, de tranquilidade, trabalham fora, chegam em casa, não corre. E aí, quando elas veem os maridos fazendo aquelas coisas que elas gostariam de fazer, elas não se permitem, elas começam a ficar muito incomodadas. Isso é projeção. Quando a pessoa começa a se conhecer mais, ela começa a projetar menos. Ou seja, toda pessoa que começa a se conhecer, ela conquista a oportunidade de começar a realizar coisas para ela, por ela. E quanto melhor nós estamos, mais nós podemos cuidar dos nossos companheiros, mais amor nós podemos dar para eles, mais amor nós podemos dar para os nossos filhos, mais a nossa casa se transforma em um lar, não em uma única casa, sabe? Então, nós já falamos do elemento amor, que como eu falei, ele permeia, ele está dentro de todos nós. Autoconhecimento. O autoconhecimento tem inúmeros elementos para que a gente possa avaliar. Então, é isso. É olhar para o medo. Gente, o medo mata. Excesso de medo mata. E tem muitos casais que vivem permeados pelo medo por diversos fatores. A falta de autoconfiança. Pessoas confiantes são pessoas com autoestima, são pessoas que vivem muito melhor. Pessoas inseguras estão sempre com medo de serem abandonadas pelo companheiro ou pela companheira. Então, aqui eu poderia citar inúmeros exemplos atrelados ao autoconhecimento, né, ou à falta de conhecimento que comprometem os vínculos. Por exemplo, o vitimismo. Pessoas que não se conhecem, muitas vezes elas são vítimas, estão sempre terceirizando a responsabilidade delas. Isso faz com que os relacionamentos fiquem muito pesados. Não é fácil conviver com pessoas vítimas. Elas estão sempre se sentindo vítimas e esquecem. Gente, relacionamento de casal, eu sempre falo que é 50-50. Você tem a vítima, tem o vilão. É claro que tudo na vida tem exceções, né? Mas no geral, olha o que está acontecendo, meu marido não me ajuda. Por que você não está conversando com ele? Ou você não está dividindo funções, como eu falei, um dos principais motivos das brigas dos casais é a não divisão de função. Se os casais organizam, sentam, saem para conversar, lanchar, que seja tomar um drink, um chopp, e conversam qual é a responsabilidade de cada um, já que hoje em dia a maioria das pessoas, o casal trabalha fora, né? Então, conversa, diálogo, gente. Se tem diálogo, tem comunicação. Se não tem comunicação, é muito difícil. Eu falo que a falta de comunicação vai fazendo com que os casais se afastem tanto, que inicialmente eu falo que faz um buraco no relacionamento. Aí com mais tempo, faz um buraco maior. Depois vira uma erosão. E se essa erosão não for cuidada, vai virar um abismo, gente. E a distância entre o casal, o abismo não tem mais jeito. É aí que realmente acontecem muitas separações. Abismo não tem mais como voltar. Quem já viu um abismo sabe que é algo difícil de ser preenchido, né? Então, o amor aí, ele acaba findando. Gente, converse, acredite, chame seu companheiro. Ele não gosta de conversar, ensina. Ninguém nasce sabendo e o amor, ele constrói. Muitas vezes as pessoas falam que os companheiros não sabem conversar, mas elas não percebem que elas também têm dificuldade em conversar. Então, nós já falamos do elemento amor, do elemento autoconhecimento, do elemento diálogo e limite. Gente, eu comecei a falar ali atrás, limite é outra face do amor. É muito difícil a gente ter um amor saudável sem limite. É igual nós tomarmos água sem um copo.
Todos os elementos líquidos, né, se nós fôssemos pegar, seria muito difícil sem um objeto. E o limite é isso, o limite ele traz segurança, o limite ele traz autonomia, traz independência, o limite é imprescindível em todos os tipos de vínculos. As crianças não falam com muita propriedade, né? Criança sem limite acaba trazendo muitos conflitos para a família, e quem não coloca os limites são os pais. Agora, voltando para o casal, o limite traz segurança, traz confiança. Gente, limite é amor. A liberdade de cada um vai exatamente até onde começa a do próximo. Isso é limite. Quando um invade a liberdade do outro, isso é muito ruim. Isso começa a fazer com que o relacionamento se torne tóxico, pesado e poluído. Então, limite também é imprescindível. Quais os outros elementos que eu falo que são extremamente importantes? Gente, flexibilidade. Se a gente tivesse que elencar uma única palavra, qualidade de vida, seria flexibilidade. Flexibilidade faz com que a pessoa visualize muitos caminhos. Então, inúmeras vezes na vida, faz parte da vida, a gente sente que como se estivesse em uma encruzilhada. E nessa encruzilhada, se nós temos flexibilidade, a gente pega um caminho, não deu certo, a gente pega outro caminho. E a flexibilidade faz com que a gente julgue, critique e condene muito menos. Mesmo porque a gente sabe que enquanto todos nós, né, que somos seres humanos que somos imperfeitos, somos falhos. Então observe, gente, quanto mais flexibilidade você conseguir colocar na sua vida, muito mais fácil tornarão os seus relacionamentos. As pessoas que querem medir o outro pela própria régua e acham que o outro também é uma continuidade delas, isso não é legal. Então, quando tem pessoas que pensam que o outro é uma continuidade dela, isso é problema com limite. Falta de limite faz com que uma pessoa, ela acha que o outro tem que pensar e reagir como ela. Gente, somos únicos. Imagina, o pensamento masculino, feminino é muito diferente. Duas mulheres é muito diferente, muitos homens, de dois homens é muito diferente sempre. Todos nós somos únicos e conseguimos ver a vida de uma determinada forma. Então, se tivesse que elencar uma única palavra, qualidade de vida seria flexibilidade. Outros elementos que eu considero muito importantes, na verdade são 8 elementos. Disponibilidade. Gente, disponibilidade é algo muito interessante, né? Essa também é uma grande forma de demonstrar o amor. Quando nós somos disponíveis, que é estar presente no presente, o outro sente, é olhar no olho do outro, é estar de corpo, alma presente. Muitas pessoas hoje em dia, a gente observa que estão presentes ausentes. Elas se esforçam, correm para chegar em casa, ficar com os companheiros, mas elas chegam lá, elas ficam no celular, elas ficam com a mente no trabalho, elas ficam com a mente no futebol, ou que seja nas amigas, e estão sempre longe. Gente, disponibilidade é estar presente no presente. Isso não é algo fácil, mas é algo possível. E você pode conquistar. De novo, quando nós temos disponibilidade de algo para nós, que nós conseguimos fazer aquilo que nós desejamos, a gente consegue ser disponível para o outro. Para que a gente tenha disponibilidade, nós precisamos estar em paz. Outros elementos do casal, sexo. Gente, sexo é imprescindível. Sexo faz parte do funcionamento humano, é um dos nossos instintos básicos. É claro que na atualidade o sexo as pessoas trocam, trabalham mais, fazem mais exercício físico, estudam muito, mas o casal precisa. Se o casal não tem sexo, é irmão, é amigo, é qualquer outra coisa menos casal. Gente, não se esqueçam. Sem contar que nós sabemos da liberação de neurotransmissores, que são extremamente importantes para a nossa sensação de bem-estar. E o sexo faz isso. Todos nós precisamos, todos nós merecemos. A nossa cultura alega, é muito interessante, é como se o homem precisasse mais. Não, nós somos iguais. Só que culturalmente a mulher foi assumindo outras funções e muitas esquecem que isso é imprescindível, inclusive para manter uma boa vida de casal. O casal precisa disso. E outro elemento importantíssimo para o casal é olhar juntos na mesma direção. O que significa isso? É estar de mãos dadas. Isso não quer dizer que cada um tenha que ter o sonho do outro, não. É importante que tenham um sonho juntos, mas cada um pode ter o seu próprio sonho. Pessoas felizes, elas têm muito mais facilidade para elas se conectarem e construírem sonhos em casal. Quando nós observamos pessoas frustradas, elas têm muito mais dificuldade, elas não conseguem construir, elas não estão dando conta do pessoal, do individual, do trabalho dela, como elas vão construir sonho com os companheiros? Então, pessoal, para que vocês construam sonhos com seus companheiros, vocês precisam estar bem, feliz, satisfeito.
E se vocês observarem que estão frustrados, de novo, voltamos lá para o início, para o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele nos traz liberdade. O autoconhecimento faz com que a gente se conheça para que cada vez mais a gente possa dar luz para a nossa escuridão. E eu gosto de uma frase, de um exemplo, que faz muito sentido para as pessoas. Pessoal, lembre-se de uma coisa, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, e a vida é feita de obstáculos para que a gente consiga ultrapassar. E muitas vezes tudo parece sombrio e escuro, mas o que nós precisamos fazer é tentar aprender, entender por que aquilo tem acontecido está acontecendo na nossa vida e o que a gente pode fazer diferente. Eu sempre falo que para que a gente veja um céu bem bonito, iluminado, cheio de estrelas, ele precisa estar escuro. Então, quando você estiver num céu escuro, em dificuldades, lembre-se, você pode ver as estrelas, você pode ver a luz. E a luz faz com que você possa cada vez mais vivenciar um amor saudável, não esqueça. Assim como inteligência emocional, assim como força, relacionamentos saudáveis são possíveis serem conquistados por todos, absolutamente todos. E como eu falei, se você tem brigado muito, pare, reflita, pense nesses elementos, pensa o que você poderia fazer diferente. Então lembre-se, o amor, autoconhecimento, disponibilidade, sexo, flexibilidade, limite, olhar juntos na mesma direção. Não se esqueçam desses elementos. Eles são extremamente importantes para que você construa relacionamentos saudáveis. Tudo de bom para vocês e até a próxima semana. Tadeu1Notícias.com, a notícia no seu celular.